isso aqui vai dar certo. Teste. Alô. 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 Não. Vai ter mais uma e depois a prova. Característica do. Acho que mais duas, né? Tem mais duas. Ah, tá bom. Alô. 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 Ah. Tem mais duas. Tem mais duas. É que como tem mais duas, na verdade, tipo assim, em relação a outra turma, a matéria na verdade acabou. Então, até aqui vai a matéria da prova. A parte de backup eu não vou colocar na prova não. É bastante conteúdo Já. Já. Os caras, eles Já. Maldade suficiente. também são criativos. Tá. É verdade, eu falei isso é verdade. Essas características. Deixa eu ver aqui. Mano, e o pior esporte comigo. Lógico, mano. Você faz o teste lá no site, tipo, Alô. Vamos ver. Alô. 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 Acho que foi legal. Então, ó. Pessoal, vamos ali. Só recapitulando com vocês. Então, seguinte. Vamos ver. Então, ó. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Então é o seguinte. Eu havia comentado com... Pessoal. Vamos lá? Então, seguinte. Conteúdo, teoricamente não. O conteúdo na prática, o que vai cair na prova, terminou a aula passada, tá? Então vai cair até banco de dados. Por que eu vou dar só até banco de dados? Porque a gente ainda tem mais 2 aulas, tá? Então não é a última aula da prova, ainda temos mais 2 aulas, certo? Porém, as demais turmas não conseguiram chegar até essa matéria. Então me pediram para não avançar. Então eu não vou avançar, senão vai ser sacanagem com vocês. Ou melhor, senão vocês vão ver mais coisa e vocês vão ficar desesperados achando que vai cair tudo isso na prova. Não, a matéria da prova é até ali. Tá. Sobre a prova 1 ainda. Tá. Vamos ali. Sobre a prova 1 eu tenho o seguinte. Tá. As provas 1 deve estar faltando umas 30, 40 dessa segunda parte aqui para corrigir de vocês. Mas se vocês quiserem eu posso entregar para vocês as parciais já. Aí vocês já podem ter uma noção das notas, se vocês quiserem. Se não quiserem, a gente entrega tudo depois também, não tem problema. Mas, como a gente tinha comentado, a ideia é falar primeiro sobre o que era esperado de resposta em cada um dos campos. Tá? Então, o que a gente tinha aqui? Então, essa daqui é a prova 1 de vocês, beleza? E já baseado no que eu vi nas respostas, eu já posso dizer o que é que vocês precisam. Primeiro, fazer caligrafia. Ô, letrinha feia da bexiga. Segunda, sobre as respostas em si. Tá? Então, por exemplo, tem um monte de gente que tem um monte de pontos de interrogação. Um monte de pontos de interrogação na prova. Não é porque, tipo, é porque eu realmente não consegui entender o que você escreveu. Então, tipo assim, eu tentei ali até uns 3 minutos tentar ler a sua prova. Se eu não conseguir ler, um ponto de interrogação e passo para o próximo. Tá? Então, por isso que possivelmente deve ter algum ponto de interrogação nas provas de vocês. Se eu não consigo ler, não vai fazer parte de estenografia, né? Estenografia é da próxima prova só. Então, vamos lá. Questão 1. A questão da nossa prova diz o seguinte: dos desafios computacionais de hoje, selecione 2 que você mais gostou e explique o que cada um deles faz. Qual o desafio computacional que envolve ele? E aí eu coloquei alguns exemplos de temas: Big Data, mineração de dados, redes neurais, sistemas financeiros, realidade virtual, realidade aumentada. A maioria das pessoas optou por realidade virtual e realidade aumentada, sem nenhum tipo de problema. Tá? Algumas pessoas falaram o que ele faz, mas não falou do desafio computacional. Tá? Então vamos lá. O que ele faz? Ele projeta coisas no ambiente. Tá, mas qual que é o desafio computacional que envolve isso? Tá? Ele te transporta para outro ambiente e faz que você fique virtualmente em outro lugar.
Beleza, explicou a tecnologia, mas o que, que ela faz de verdade? Tá? Ou, computacionalmente falando, o que, que é importante? É legal, a resposta foi mais tipo, a resposta da maioria das pessoas. Teve algumas pessoas que colocaram, tá? Não vou dizer que não, teve várias pessoas que colocaram. Mas a maioria das respostas foi o que estaria, tipo, para uma pessoa normal entender o que é tecnologia, mas não exatamente explicando pelo lado da computação. Então a ideia era explicar pelo lado da computação. Então, aqui temos um problema porque a computação não atingiu esse nível ainda necessário. Ou a gente não tem esse problema, a gente tem um problema outro. Qual que é o problema que a gente está envolvido em cada um dos problemas, em cada um dos pontos aqui que vocês escolheram, tá? Não julguei de acordo com o tema que vocês escolheram, vocês podiam ter escolhido qualquer 2 temas e falar à vontade sobre eles. A única coisa que eu descontei foi quando você escolheu um tema e falou errado sobre o tema. Aí não dá muito certo, mas foram poucos casos, felizmente. Então, ó, segunda questão, algumas definições. Qual que é a diferença de hardware e software? Hardware você chuta, software você xinga. Ou você colocou... Não, tá certo. Ou colocou hardware é alguma coisa que é tangível, software é intangível. Tá? Não tem problema. Pode utilizar a palavra que quiser. Beleza? Teve uma pessoa, não, na verdade teve 2 pessoas que colocaram uma resposta muito viajada. O que é hardware, o que é software. No final das contas eu considerei alguma coisa, mas deu uma viajadinha. A mais viajada, a gente já vai chegar nela. Tá. Bom, pessoal, vamos lá. Depois não reclamem do áudio. Eu estou tentando ajudar vocês, mas não vai dar muito call. Então vamos lá. Depois, qual é a diferença de hardware e software? Então, diferença que já foi, desculpa. Nomeei 5 elementos de hardware e 5 elementos de software. Tá? Elementos de software, teve gente que colocou elemento de hardware, tipo mouse. Tá? Sei lá, teve alguém que colocou até mousepad. Mousepad não é bem um elemento de hardware. Tudo bem, ele é tangível, mas não faz parte da computação. Mouse, ele não faz computação, ele ajuda em outras coisas, mas eu não desconsiderei tanto ponto por causa disso. Tipo assim, o que é um elemento de hardware? É uma CPU, uma memória RAM, um HD, uma placa-mãe, sei lá, uma webcam, uma impressora. Todas essas coisas são elementos de hardware. Tá? Software. Tem gente que colocou tipo software. Software de vídeo, software de jogo, software... Tipo, não era bem isso. Aí a gente colocou jogo. Tudo bem, não vou descontar, mas podia ter dado nome aos bois. Tem gente que colocou PowerPoint. Teve gente que colocou pacote Office. Word, Excel, PowerPoint, não sei o quê. Eu olhei assim, é um cheat, mas está valendo, né? Foram 5 elementos de software. Tá? Mas tudo bem. Então, a não ser que você tenha colocado alguma coisa que realmente não faz parte do software, não tem problema. Depois, diferencie dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivo mistos. Dê exemplos. Teve gente que diferenciou e não deu exemplos. Teve gente que só deu exemplos. Então, tem as 2 partes que fazem parte da resposta. Então, o que é um dispositivo de entrada? É todo aquele que consegue pegar informações do mundo real e transformar em informação digital para o computador processar. O que é um dispositivo de saída? É todo aquele que pega informação digital e consegue converter em alguma informação visual ou analógica no mundo real. Tá? Então, por exemplo, áudio. O áudio é um sinal analógico, mas o MP3 é um sinal digital. Então, ele converte o arquivo MP3 para um sinal de áudio digital que vai se converter em analógico, que vai ser reproduzido por uma caixa de som. Então, a caixa de som é um dispositivo de saída. Tá? Dispositivo misto. Tem gente que colocou bastante switch, roteador, pendrive, show de bola. Teve algumas pessoas que colocaram tela touchscreen, também tranquilo. Teve uns 2 casos de alguém, umas 2 pessoas que colocaram um dispositivo misto que eu achei um pouco estranho, mas deixei batido em alguns casos. Mas vamos lá. Depois, quais as 3 arquiteturas de um computador visto em sala de aula? Coloque em ordem cronológica. Nessa daqui apareceu tipo assim, agora eu vou estrelar. Mas quais são as 3 arquiteturas? John von Neumann. Teve gente que colocou só Neumann. Neumann, não, tipo...
Aí eu coloquei do lado John, Von e aí depois Newman. Eu não descontei tanto ponto porque coloquei, acertou Newman, então já sabe mais ou menos qual que é o caminho da pedra. Mas ó, o correto é a arquitetura de John Von Neumann. Tá. Depois, qual que é a segunda arquitetura em ordem cronológica? Harvard. E depois da de Harvard? Teve Stanford, teve Oxford, teve Washington, sei lá, teve tipo uns nomes, teve uma galera que tipo, não sei. Eu depois fiquei pensando, tipo assim, da onde que tirou? Aí eu procurei, não tem Stanford, não tem Oxford, não tem nada no slide, mas eu acho que foi aquele, no momento de desespero, foi o que veio na mente. Lembrou de Harvard e a próxima deve ser Stanford, Oxford. Alguém deve ter feito melhor que eles. Beleza. Depois, o que é uma memória eletrônica e defina sua função no contexto histórico? Aqui apareceu cada asneira. Mas. O que, por exemplo? Deixa eu pegar. Por exemplo, o que apareceu aqui de asneira? Apareceu gente falando sobre o cartão perfurado. Aí depois apareceu gente falando sobre dispositivo mecânico que virou elétrico. Tá. Ó, a memória eletrônica, pessoal, vamos lá. Da onde veio a memória eletrônica? A memória eletrônica veio da evolução da válvula, tá? Então, você tinha uma memória elétrica, que na verdade era carregada com energia elétrica, então tipo, era uma válvula. E aí depois essa válvula, que era uma lâmpada, basicamente era uma lâmpada, foi transformada em eletrônica, tá? O que acontece quando ela vira eletrônica? Acontece que você tem a miniaturização e você tem um melhor endereçamento dela. Existe agora um endereçamento de memória, tá? Então, aqui era legal você falar qual que é a função do contexto histórico. Permitir endereçamento, baratear o custo, tirar a necessidade de espaço físico. Tipo, uma válvula era tipo uma válvula desse tamanho. Então, você precisava ter 8 bits, você precisava ter 8 válvulas. Agora você precisa ter tipo 8 bits, você tem tipo um chip com 8 bits. Tudo bem, o transistor no início ele não era tão pequeno, mas ele já era muito menor que uma válvula, tá? Então, tipo, toda uma sala cheia de válvulas cabia dentro de um espaço de silício do mesmo tamanho de uma válvula, digamos assim. Então, essas foram as principais vantagens, ou essa que foi a definição do que aconteceu no contexto histórico da memória eletrônica. Tá? Depois, qual a diferença no processador 32 bits e 64 bits em termos de memória? E aí alguém consegue chegar lá e escrever os 64 bits é mais rápido. Né? 64 bits não é mais rápido. Se estou falando em termos de memória, já estou falando que não é em termos de processamento. O que é em termos de memória? Em termos de memória é simplesmente você dizer que um consegue armazenar 2 a 32 endereços, o outro consegue ter 2 a 64 endereços. Conseguindo endereçar 4 GB endereços, cada endereço com um byte, então 4 GB, e o outro consegue endereçar 16 exabytes de memória. Tá? Não precisava ter colocado 16 exabytes. Mas, por exemplo, quem também não lembrou do 16 exabytes chegou lá armazenando o dobro, também está errado. Tá? O dobro seria 33 bits. Tá? Ou 64 bits é ele vezes ele mesmo. Tá? 32 bits de 32 para 64 é muito, mas muitas vezes mais. É 4 GB a mais vezes. Entendeu? É 4 GB vezes 4 GB que dá os 16 hexa. Beleza? Dúvidas aqui? 32 e 64 bits, tranquilo? Hã? Como assim essa questão de não ser o dobro? 4 GB a mais? Não é 4 GB a mais. Ó. Eu tenho 4 GB endereços, onde cada endereço tem 1 byte. O outro, eu tenho 4 GB vezes isso daí. Então, eu tenho 4 GB, onde em cada endereço agora eu tenho 4 GB. Então, é como se eu tivesse feito exponencial. 2 elevado a 64, 2 elevado a 32. Então, por exemplo, 2 elevado a 32. Se eu fosse o dobro, 2 elevado a 32 daria 2 elevado a 33. Mas eu tenho 2 elevado a 64, então é o dobro 32 vezes. Então, por isso que ele é muito maior. Aqueles assim, aqui é uma daquelas questões,
Obviamente eu não zerei a pessoa que colocou, tipo, que é o dobro, mas eu descontei, tipo, 0,1, 0,2, tá? Mas aqui é aquele caso clássico. Eu sei que 32 GB são 32 bits são 4 GB de memória. Eu sei que 64 bits é mais. Se eu deixar, tipo assim, 32 bits consegue endereçar no máximo 4 GB de memória, 64 bits consegue endereçar muito mais memória. De boas. Aí chega lá, 64 bits consegue endereçar o dobro de memórias. Aí esse dobro é um chute assim que às vezes sai errado. Então, tipo, é um chute que bate na trave e entra no gol contrário. Então não dá muito certo. Então, não é... Tem que tomar cuidado. Às vezes, tipo assim, às vezes tá tudo certo, de repente vai lá no finalzinho, tipo, vou dar aquela complementada pra ficar bonito e dá ruim, tá? Depois, qual a diferença de um conjunto de instrução RISC e um conjunto de instrução CISC? Dê um exemplo. RISC é um conjunto de instrução reduzido. Executa em um único ciclo, as instruções são enxutas, são arquiteturas simplificadas. CISC são conjuntos de instrução complexo. As instruções são multiciclos, é difícil de fazer pipeline, geralmente são instruções complexas e especializadas em algum assunto específico. Tá. Exemplos. RISC, um processador convencional, uma CPU qualquer. CISC, uma placa de vídeo qualquer. Tá. Teve gente que colocou que RISC era uma calculadora e CISC era uma CPU. Não é bem isso, tá? Inclusive a calculadora geralmente ela tem instruções ela tem as instruções básicas, mas se você pega uma calculadora mais específica, ela tem instruções para realizar as operações mais específicas. Então, tipo, uma calculadora ela pode ser considerada, depende da calculadora, uma CISC, tá? Então, se você pega tipo uma calculadora gráfica, uma calculadora científica dessas melhorzinhas que tem tipo até integração, essas coisas, ele já faz conjunto de operações especiais para essas operações dele. Então, por conta disso, elas podem ser consideradas CISC. Tá? Quais as 3 classes de um sistema computacional visto em sala de aula? Aqui, uma das coisas que mais apareceu, que me preocupou bastante, foi sistema distribuído. Tá? Sistema distribuído não é classe de sistema computacional. Quais são as classes de sistemas computacionais? Quem lembra? Embarcado, prototipação e emulação, propósito geral. Tá? Então propósito geral, embarcado e prototipação e emulação. São esses 3 sistemas as 3 classes de sistemas computacionais. Todos os demais sistemas conseguem se encaixar em algum deles, tá? Um sistema distribuído, ele pode ser um sistema distribuído embarcado, pode ser um sistema distribuído em tempo real, pode ser um sistema distribuído, de propósito geral, pode ser um sistema distribuído de prototipação, tá? Então, sistema distribuído, por exemplo, eu posso formar um sistema distribuído misto das 3 partes, por exemplo. Beleza? Depois, complete as medidas de armazenamento com os valores corretos, com 3 casos de precisão, tá? Aqui, um monte de gente confundiu a sequência. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui o projetor um pouquinho. Vamos lá. Isso aqui vale a pena. Parar um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. Ficou bom. Beleza. Então vamos lá. Vocês tinham aqui na prova uma tabela contendo bits, bytes, kilobits, kilobytes, megabits, megabytes, gigabits, gigabytes e assim por diante, tá? Então você tinha bits, bytes, kilobits, kilobytes, megabits, megabytes, gigabits, gigabytes, terabits, terabytes, pentabit, pentabyte. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente tem essas medidas aqui. Como que a gente faz para converter de um para outro? Vamos lá. Então, de bits para bytes.
De bits para byte. 8 o quê? Mas qual a operação que eu faço? Divisão. Tá? Então, 1 byte são 8 bits. Então, de byte para bit, eu multiplico por 8. De bit para byte, eu divido por 8. De bit para kilobit, divide por 1024. De kilobit para kilobyte, divide por 8. De kilobit para megabit, tá? Então aqui, ó, eu tenho esses grandes aqui. Tá? Então, em cima, para i, quanto maior vai dividindo, quanto menor vai multiplicando. Tá? Então, essa aqui é a sequência que vocês deviam lembrar. Beleza? E aí tem essa noção de que o quilo é o prefixo 1024. Mas teve gente que fez, tipo, divide por 8 e aqui divide 1024. Tá? Não, o 1024 é em relação à mesma medida. Se é bit, aqui é 1024. Tá? Aqui seria quanto? Bom, se é 8 e o outro é 1024, então eu tenho que dividir 1024 por 8, que dá 128. Tá? Então, aqui, teoricamente, a gente tem um fator, divide por 128. Tá? Mas a gente não precisa saber esse fator aqui, esse fator vermelho é só curiosidade. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Um exemplo aqui, a gente tinha na prova 80 kilobits. Tá? 80 kilobits. Em kilobytes, 10. Porque divide por 8. Para bytes e bits agora. Então, multiplica por 1024. Então, 10 vezes 1024, 10.240. 80 vezes 1024, 8.000... 192? 81.192, é isso aqui? 8, 8, 16, 16, 16, 20, não. Ó, 24 vezes 8. Isso não é, tá certo, não é. Não. Não. É um zero só. Ó. Que é se fosse 8 vezes 1024, 8.192. 80 vezes 24, 81.920. 10.240, isso. Aí você vai multiplicar por 80? Por 8. Daqui pra cá, eu multiplico por 8. Esse daí, 81.920. Entendeu? Tá. Vamos lá. E se eu precisasse colocar aqui para megabit? Então, 80 dividido por 1024. Então, 80 dividido por 1024. 0,078. Tá? 0,078 dividido por 8. 0,001 e alguma coisa. Tá? Só precisava de 3 casas. De 3 casas. Ah, não, pera. Desculpa. Um está no lugar errado.
9 vezes 8, 32. Esse aqui. Tá. Beleza, vamos lá. E outro valor aqui, vamos pegar aqui o terabit que eu tinha colocado aqui. Então vamos colocar que eu tinha 40 terabits. 40 terabits em terabytes. Quantos terabytes são 40 terabits? 5. 5 terabits, 5 terabytes em gigabytes. Cinco mil cento e vinte. 40 vezes 1024. Não, pera. Só terminou ele. É isso? 2024, 2046, 92, 6, 2096, 2096, tá? Que zero? 40.960, isso. Eu tinha esquecido zero do outro lado, então. Tá. Beleza? Então, basicamente é isso. Tinha que ficar fazendo multiplicações e divisões aqui no meio. Tá? Então, se você tinha, por exemplo, o bit, você calculava primeiro todo mundo que era megabit, gigabit, terabit, lá, e depois ia calculava o byte e fazia a mesma coisa. Tá? Teve gente que errou a ordem, tipo assim, colocou pra cá dividindo e pra lá multiplicando. Tá? E aí, né, não deu muito certo. Bom, depois, na questão 4. A questão 4 você tinha, considerando os valores e as bases, preencha a tabela abaixo. E aí você tinha vários valores e várias bases. Precisa fazer algum desses? Precisa fazer conversão de base de novo? Não? De boa. Já fez bastante, né? Então, beleza. Espero que vocês não errem na próxima. Claro que vai. Hã? Ah, não pode? Seria meio maldade fazer isso, mas... Intuitivo? Mas olha só, aqui ó, a questão 5. A questão 5 era mega intuitiva. Ó, o que vocês tinham? Considerando uma memória eletrônica, calcule. Então vocês tinham uma tabela com a capacidade total, o tamanho da palavra e a quantidade de endereços. Certo? Eu ainda não sei como que teve gente que errou, mas vamos lá. Então vocês têm a capacidade total. A capacidade total, por exemplo, de uma memória é 65.536, tá? Ou seja, 64 kilobytes. Kilobytes, tanto faz. Eu tenho palavras de tamanho 32, tá? Bits ou bytes também. Isso vai chegar em quantos endereços? Então eu tenho que fazer o quê? 65.536 dividido por 32, que vai dar 2048. 2048 seria o tamanho da... A quantidade de endereços que eu tenho dentro da minha memória. Quantidade de endereços. Então, tipo assim, se eu estou falando que eu tenho, ó, no primeiro aqui, pessoal, vamos lá? Ó, no primeiro aqui eu tenho a capacidade total da minha memória. Então, a minha memória tem de área total 65.536 espaços. Eu quero fazer com que cada palavra, ou quero dividir ela em palavrinhas de 32 endereços, de 32 bits, ou 32 capacidade. Então, eu tenho 65.000 e eu quero dividir em pedacinhos de 32. Quantos pedacinhos eu vou ter na minha memória? Quantos pedacinhos eu vou ter nesse terreno? Aí ele chega que vai dizer que vai ter 2.048 pedacinhos. Então, Palavra não é a quantidade de
quantidade de bits que cabe dentro de um endereço de memória. Isso, que é o tamanho da palavra. Então, por exemplo, a palavra aqui tem 32 bits. A memória tem 65.536 bits. Então, quantas palavras eu consigo colocar dentro dessa memória? Aí eu consigo colocar 2.048 palavras. Entendeu? Tá. Ó, aí teve um número que eu coloquei aqui que foi mancada, eu concordo. Que tem algumas calculadoras que não cabem. Desculpa. Eu tinha que ter colocado um número um pouquinho menor, mas tudo bem. Mas os outros números todos cabiam. Tá? Ó, por exemplo, tinha um outro aqui que a capacidade total da memória era 5.536 e eu queria que ela tivesse 16 endereços. Qual que é o tamanho de cada endereço? Qual que é o tamanho da minha palavra? Isso. Então, 65.536 dividido por 16, que dá 4.096. Tá? Dica importante para a prova, pessoal. Quando eu colocar algum exercício desses, sempre vai ser uma potência de 2. Então, se você chegou em algum número que está quebrado, possivelmente está errado. Tá? Ou chegou no número ímpar, por exemplo. Também está errado. Então, Sim. Sem problema. Tá. Sem nenhum problema. Vamos lá. Depois, então aqui a gente foi até assim. Questão 6. Preencha a figura abaixo. Aí na figura abaixo vocês tinham a primeira parte, que é a arquitetura de Harvard modificada. Tá? Aqui é Harvard modificada. Tá? Hã? Mas é bom saber. Mas é meio que intuitivo saber o alto e baixo. Vamos lá, a gente já vai chegar nele. Então aqui, ó, na arquitetura de Harvard modificada, o que a gente tinha? Ó, a gente tinha que ter um cache de instruções e um cache de dados. Então não podia só colocar memória e memória. Tá? Memória e memória é tipo... tá. Não, memória de dados, memória de instruções. Depois, junto na memória de instruções tem que ter unidade de controle. Unidade de controle. Aí, ligado na unidade de controle, tem que estar de aritmética. Tá. E aí, dentro da aritmética, a gente tem um acumulador, tem dispositivo de entrada, dispositivo de saída, e esse dispositivo está ligado também na memória de dados. Tá? Beleza? Então, colocar, por exemplo, acumulador, entrada e saída.